Para começar o trabalho do LibreOffice, que é o primeiro programa dessa nova lista que eu estou fazendo aqui, que vai ser bem maior do que eu esperava, então fiquem surpresos porque eu falei um número e vai ser outro. Vamos falar um pouquinho dele, que a importância dele para o mercado em geral, porque ele tem uma série de fatores aí que justifiquem a existência dele. O primeiro fator é ele ser aberto, totalmente gratuito, totalmente disponível para Linux e para Windows. Provavelmente deve ter alguma coisa para Mac, mas não sei até que ponto. Não consultei tanto o site para isso. Mas o que interessa é uma ferramenta disponível para a gente trabalhar à vontade recursos que existem a mil maravilhas. Para quem conhece o Microsoft Office, sabe que é uma ferramenta administrativa, uma ferramenta corporativa que ajuda muito a organizar pessoas, a escrever documentos, apresentações e fazer planilhas, cálculos e uma diversidade de outras coisas que a fabricante, né, Microsoft, tem como primordial. Ela quer trabalhar com o público corporativo de empresas, que é a grande maioria de empresas que existem no mundo. Como alternativa, tanto o Apache Office quanto o LibreOffice vem nessa tendência para facilitar o lado das empresas que não trabalham com o sistema da Microsoft, que é o direito delas de escolher, e que não querem pagar pelo programa prioritário. Então, um outro recurso disponível aí para a galera entender que é possível, que é necessário e que é importante ter conhecimento das alternativas. E é para isso que eles vieram, para servir como alternativa, e está sempre evoluindo, está sempre buscando melhorias, está sempre buscando novas funções, adaptar o que existe, e isso é muito legal. Já conhecia o LibreOffice, que no caso é o desse vídeo, com relação a alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, já ter precisado vê-lo algumas vezes, apesar de terem sido poucas. Mas foi esse ano de 2021 que eu vi foi lá na FliSol, falei da FliSol Rio 2021, já faz alguns vídeos, algumas semanas, e fiquei muito surpreso com a resposta do coordenador brasileiro que faz a tradução do software para o Brasil, né, português Brasil. E isso me deixou muito feliz, porque o programa, o pacote, né, LibreOffice é bem completo, é bem versátil, ao ponto de ser uma ferramenta viável para quem não quer pagar, não quer trabalhar com Windows e quer usar só o Linux. Eu acho que isso é fundamental. Apesar das deficiências dele e algumas coisinhas estranhas que existem, mas é um programa, um pacote que está aí disponível para ser usado à torta e à direita. E isso eu acho que é o grande benefício dele. Para começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho do Calc, que na verdade é do programa Calc no LibreOffice, que nada mais é do que uma grande planilha eletrônica. Tá? E dá para ver aqui uma série de informações que eu tenho nesse arquivo, veio do Excel, e tem uma série de informações aqui embaixo. No caso, eu estou muito mais preocupado com a questão que está disponível aqui, porque qual foi a minha ideia? Que eu tinha uma série desde mais ou menos 2007, 2008, que eu faço parte de uma série de serviços online de distribuição de jogos. Legal, só que nem sempre tinha uma coisa boa para pegar. Só que desde quando a Epic veio com a política dela de reduzir custos dela, né, em vez de ficar cobrando 30% como a Steam e aí o Play cobram, ou colocar 12% como a Epic Store fez, a Epic veio e não só colocou um retorno melhor para os desenvolvedores, como para os usuários, colocou uma série de jogos gratuitos. E aí eu peguei toda a lista de jogos que eu tenho, tá, de cada um dos serviços, fiz o valor deles, que é para entender isso aqui, coloquei o peso em gigabytes, que isso daqui foi mais bizarro ainda para tentar entender essa situação, tá? E aí a cada mudança de letra do alfabeto, que está tudo organizado em ordem alfabética, eu fui colocando tanto o OK, que está na minha lista, isso está confirmado, tem umzinho aqui que indica, opa, legal, eu tenho esse número, então no final, lá no final da tabela, vou ter a soma disso tudo, e ainda vou ter a soma em peso de gigabytes, eu vou ter o peso em reais, quanto de valor que eu não gastei, ou seja, eu economizei, e o total de jogos em uma lista alfabética. Isso daqui veio do Excel, tá um arquivo do Excel bonitinho, funcionando legal pra caramba,
E quando eu chego lá embaixo no final, quando eu vou ver o resultado, caraca, está aqui. Está aqui tudo de economia que eu tive nos últimos, talvez aí, 10, 11 anos, mais até. Mas só que a maioria dessa economia foi pela época histórica, desde a época que ela começou a fazer aquelas promoções malucas de um jogo por dia durante uma semana, 10 dias, 15 dias, desde 2019, se eu não estou errado. E aí quando vai ver, pô, tem serviço aqui que não tem nada, mas tem um aqui que está bizarramente grande. Isso foi muito legal, porque mostrou o quanto eu consegui realmente economizar em jogos. Tanto é que está aqui a lista nessa lista o jogo do GTA V, que eu estou jogando no Play 3. E no entanto, tipo assim, eu detesto o jogo, só que tá lá. Então, vira e mexe eu vou estar jogando. Pô, demora pra caramba, é lento pra carregar, eu sei disso, tá bom, mas tá lá, tá pra jogar. E no entanto, tem aqui no PC também de graça. E a Epic tá vendendo por R$ 69,99. Sabe? Ó, cadê? Vamos lá na letra G, só pra ver o demonstrativo. Ah, cadê? GTA V. R$ 69,99 é o preço padrão. O peso dele, 92.160 GB, ou seja, é 92 GB, tá? São quase 100 GB de jogo devido ao modo online do jogo. E o valor dele, só que todo mundo tá comprando em promoção, todo mundo compra quando tem oportunidade, só que perdeu a oportunidade de comprar o jogo de graça, receber o jogo de graça. Então, essa tabela aqui é para mostrar como é que a situação de jogos está disponível hoje no mercado. Pelo menos eu, que já tenho quase 15 anos de entre aspas, acúmulo, tá com uma série de coisas aí funcionando, tá, num único arquivo que veio de um programa e foi para outro. E essa é uma grande vantagem do LibreOffice. O segundo programa é o Writer, escrevedor, digamos assim, ou escrevente, que existe sim essa palavra escrevente no vocabulário brasileiro, tá? Português do Brasil, no caso. No caso, esse arquivo é um arquivo preliminar que eu estava trabalhando para o mestrado. Veio do Word, tá? E de anos atrás, tá? Não foi um arquivo desse ano, foi um arquivo de 2015, 2016, que eu fui atualizando, fui passando de versão em programa, até chegar na versão atual do programa, não desse arquivo, tá? E ele estava configurado para isso. A parte legal desse negócio é que eu salvei ele como arquivo de Word, fui para um arquivo de Word antigo, porque os atuais estão, não sei o que, acho que é DocX, XSLS do Excel, tem que ter uma série de diferenças. Mas os arquivos antigos, que vieram até 2007, 2008, dos antigos Microsoft Office, o LibreOffice abre perfeitamente bem. Isso é muito legal, porque ajuda pra caramba a ter compatibilidade. Fora outros arquivos que são compatíveis com ele também. A Microsoft também faz o Word e o Excel serem compatíveis com outras terminações de arquivos, que inclusive os abertos. Então isso é bacana para trabalhar. E aí, como toda a configuração do arquivo já está na BNT, no formato ABNT, eu só tirei as informações e, pô, beleza, vamos ver, vamos salvar e vamos ver como é que o LibreOffice se comporta. E isso aqui foi muito legal, porque praticamente tá aqui todo o trabalho funcionando bonitinho. Eu tô lendo, tá aqui, tem o nome certinho na bibliografia, tem o negrito, tá? Tem o italizado, tá? Eu acho que eu coloquei aqui o italizado em algum local, tá? Mas, por exemplo, se eu precisar colocar um italizado, eu posso colocar. Se eu precisar colocar um sublinhado, eu posso colocar, tá? Se eu precisar fazer tabelas, organização, centralização do texto, isso daqui é legal. O programa funciona muito bem. E existe um outro detalhe, que eu acho que é isso aqui que vale a pena. Ele reconheceu a fonte Arial e tem uma série de outras. Nem todas as fontes que estão no Windows que eu uso, vão ser compatíveis com o LibreOffice e alguns outros programas abertos. Mas a maioria funciona tranquilamente bem. Então, se eu quiser mudar, eu posso mudar, tá? E vai continuar funcionando. Na hora de salvar, ele vai salvar como um doc tranquilamente bem. Arquivo, salvar como, e ele vai colocar lá no doc e tal. Tá aqui, ó, outras terminações, o ADT, que é o arquivo principal deles, tá? Tem o DOT do Word também, modelo, tá? Se eu não estou errado, tem alguma coisa aqui de Excel, de Mac, mas eu não sei qual é a terminação do Mac, então não posso falar nada além disso. Mas tá aqui, funcionando. E o arquivo veio de 4, 5, 6 anos atrás.
Então é uma coisa legal que o LibreOffice consegue fazer, dependendo de como a gente salve. E é muito útil, muito bem-vindo, porque facilita o trabalho de quem não usa programas pagos ou de quem não tem acesso. E aí esse arquivo também é compatível com o GDocs lá do Google, que eu acho que também é muito bem-vindo numa situação de extrema necessidade, apesar do GDocs precisar usar a internet como sendo ponto-chave, ponto básico de acesso. Então, tipo assim, entre depender 100% de uma internet ou vai para um LibreOffice, faz o trabalho e joga para a internet, deixa lá no Gmail ou no Google Drive, e pode depois, assim, dentro do Drive com a internet, fazer edições e pegar o arquivo de volta para ter na máquina, eu acho bem-vindo. É uma solução muito bem-vinda para a situação do dia a dia, né? A grande sacada é ter alternativas para sair dos gargalos que algumas coisas nos deixam, e essas duas eu acho que são muito bem-vindas. Ao abrir o Impress no LibreOffice, eu fiquei surpreso com algumas coisas, porque não esperava isso, sinceramente. Esse arquivo veio de um PowerPoint que eu estava fazendo só para testar a integração das duas ferramentas. No caso foi só exportação mesmo, para facilitar o trabalho. E aí eu fui colocando texto, fui colocando imagem e tal. Para mim era o mais importante. E aí na hora que eu comecei a fuçar o LibreOffice, eu achei fantástico, porque ele vem com uma função aqui que eu não esperava. Olha só, legal, maneiríssimo. Eu achei ótimo. Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo deletar esse cara. Ah, tá aqui. Tá aqui. É que não aparece. Ah, tá, por isso. Isso é uma das coisas que eu fico surpreso, porque tem coisa que a gente não imagina que acontece, e acontece. Tem uma caixa de texto aqui, uma caixa de imagem, bem legal. Tá aqui o que eu tô querendo. Ah, tá, olha só. Não, peraí. Aí, tirei. Legal. Como veio de outro programa, né, a gente tem que se virar para resolver as coisas, né? E aí, opa, bacana, funcionou. Vantagem disso é que dá para fazer uma seleção inteira, e se eu não estou errado, aqui existe um alinhamento de texto, tá? E olha só, mesmo que eu não goste, tá? O justificado é horroroso, mas ajuda a deixar a informação organizada. A questão não é essa, a questão é que pelo design existem dois tipos de parágrafo básico, né? O parágrafo tradicional e o parágrafo ordinário. O ordinário veio esse daqui, justificado, ele vem da Alemanha, tá? Que tem relação lá com a Bíblia de Gutenberg, que foi o carinha lá que fez a primeira Bíblia por método de impressão mais acelerado, que até então não se tinha. Então, pelo menos fica aí a menção do cara. E só que, olha só, ainda assim eu acho que aqui no LibreOffice precisa de organização desse conteúdo aqui, porque tem uma série de coisas, mas eu não tenho a questão do texto, né? E aí eu sou obrigado a abrir um menu para chegar na coisa que eu quero, sabe? Eu acho que nesse ponto os programas livres acabam pecando um pouquinho no quesito facilidades. Existe, óbvio que existe, não é? A questão nunca foi ter ou não ter. A questão é como acessar as facilidades que existem internamente. E meio que em questão de produtividade, quando a gente está trabalhando com pouca coisa, isso daqui faz pouca diferença, beleza. Só que quando eu tenho que trabalhar muita coisa, produtividade aqui nesse tipo de organização vai pro ralo, sabe? E aí é uma coisa que eu tenho visto com regularidade, com frequência, no quesito de interface. E não é só um programa não, tá? São vários programas. E aí mostra duas coisas importantes. Primeiro, o quanto a interface deles precisa melhorar, que isso é muito legal, tá? Mostra para onde eles precisam evoluir. E tem uma outra coisa que é o nosso próprio olhar viciado, o nosso olhar já muito específico e usado dos programas pagos, né, prioritários. Então quando a gente muda de plataforma, muda de ferramenta para ver essas coisas, começa a criticar as novas, em vez de parar e pensar, pô, como é que fica essa situação, sabe? Em vez de ir lá descobrir, muitas vezes a gente está pensando
em usar uma solução já fechadinha, já resolvida e tal. E que a proposta não é essa. A proposta é que você seja livre. A proposta é que você tenha liberdade total de uso da ferramenta para você ir descobrindo soluções. E essa é a sacada delas. Isso é que me deixa surpreso. Então, esse Impress me deixou realmente feliz, muito contente com as opções que tem nela. E veio de um arquivo PPT, saca? Eu já veio de um PPT-X, passei para um PPT, abri o PPT aqui, já estava organizado, mas eu vim dividindo todas as informações, que no início tinha 3 parágrafos por página. E aí, fui vendo as coisas e, realmente é uma ferramenta que me deixou feliz, sabe? Me deixou muito contente com a forma de trabalhar, porque ela sai do padrão, ela sai daquela coisa, nossa, tem que estar desse jeito igual a Microsoft. Não é essa a intenção. A ideia é justamente não depender dos pagos para ser, mesmo que não sejam melhores, porque não tem o investimento que o pago tem, que as prioritárias têm. Cara, é você, usuário, o grande responsável pelo uso delas. Então faça bom uso, explore, invente soluções e alternativas que existem aqui dentro e mostre pra gente. Mostre o mundo que você fez, não só uma questão de conteúdo e disponibilidade, divulgação, distribuição do conteúdo nas páginas, mas como você mesmo também faz o próprio conteúdo, dentro do conteúdo que o programa te dá. Então acho que isso é muito legal dessas ferramentas livres, que mostram o quanto a gente precisa evoluir como usuário de múltiplas plataformas, múltiplas ferramentas, e não apenas os viciados fechados, como acontece muitas vezes. Para terminar, eu não sou programador, não faço banco de dados, então é só para existir aqui a informação de que também tem uma alternativa aqui ao Access, que eu já trabalhei com Access, Microsoft Access algumas vezes, e quando eu vi essa questão aqui, como é que eu faço? O que eu faço aqui dentro, sabe? E quando eu fui pesquisar, tá ali no pedaço anterior do vídeo, que tem aqui um banco de dados, eu posso trabalhar com banco de dados, aí olha só que interessante, bacana, gostei disso, gostei dessa informação. Então ainda tenho até mesmo um banco de dados. Então, fantástico, me deixou muito feliz, muito surpreso a quantidade de informação que tem aqui para explorar, para brincar, para descobrir, para mostrar que dá para fazer. E aí, com essa explanação do que é a maior parte do LibreOffice, eu deixo esse vídeo aqui com vocês, comunidade, usuários, pessoas interessadas em descobrir coisas alternativas, para justamente provar que é possível se desvencilhar das ferramentas pagas, que muitas vezes a gente não imagina que são, digamos assim, um tanto quanto viciantes. E por ser viciantes, a gente precisa se desviciar, né? Sair desses aditivos, entre aspas, químicos, que no caso é o nosso hábito, é o nosso costume, é o nosso comportamento padrão. Então preciso sair dessa situação para chegar num ponto que me dá liberdade. E isso é uma das coisas que o software livre mais preza. Liberdade. Você tem liberdade para fazer o que quiser, como quiser, quanto quiser, quando quiser, da forma que quiser. Essa situação precisa ficar bem clara, bem evidente, bem entendida, porque o software não vai limitar o usuário. Quem é limitado é o próprio usuário, até ele descobrir como é que chega na solução. É um processo de aprendizado. É um processo longo, cansativo, muitas vezes doloroso, porque está batendo em hábito, em comportamentos padrões, que a própria sociedade vai ter que participar disso. E tem que estar disposta a mudar, porque se não tiver, não vai fazer nenhuma diferença. Então a diferença é justamente quem tiver disposto, vai lá e usa. Vai lá e faz bom uso dele. Nunca pare de aprender. Da mesma forma que eu aprendi coisa nesse vídeo, muitas pessoas a mais vão aprender também, e acho que isso é o que faz essa questão do software livre, a descoberta, ser muito mais relevante do que apenas pirateou um programa, pirateou 2, pirateou uma centena deles e aí vai usar todos. Não vai usar. O quanto você está disposto a mudar um comportamento, um hábito, para priorizar o quanto você descobre, o quanto você aprende, o quanto você cresce no uso daquela ferramenta. Então esse aprendizado é o grande legado
tanto o meu trabalho aqui no vídeo, quanto a própria comunidade inteira tem para fazer pela frente. É o conteúdo de hoje. Espero que seja útil, espero que seja viável para a maioria poder mostrar interesse nisso. E se não mostrar, pelo menos fica aí para a prosperidade aí de outros usuários ou de outros curiosos que vão chegar em algum momento, alguma hora aqui para falar, ó, tipo assim, valeu, obrigado. Pô, você mostrou uma coisa que a gente não esperava. Sim, mostrei porque era importante. Aí, deu like, curta e dê um comentário aí do que você acha que pode melhorar e pode ser feito aí tanto pela comunidade quanto pelo próprio canal. E esse cachorro está me deixando tal da vida, porque eu tô trabalhando em outro vídeo e esse cara não late. Quando eu tô gravando, ele vai e começa a gritar, feito condenado. Raiva. Parece que, tipo assim, quer latir só na hora errada, sabe? É complicado. Tudo bem. É só um comparativo rápido que eu faço de falar na época do PlayStation 1, PlayStation 2, até mesmo o 360 passou por isso. Tipo assim, e aí, é pirateável? Console é pirateável? É pirateável, é desbloqueável. Então tá bom, vou comprar lá 10 jogos por R$100. E aí, vai jogar quantos? Nem 5. E toda semana, cada 20 dias, pelo menos uma vez por mês, ia lá o carinha comprava, ó, 3 por 10, 4 por 10, 5 por 15. Sabe, no camelô pra, tá bom, tem jogo novo aqui pra jogar e aí, chegava no final? Não chegava. Então é justamente aí que mora essa situação.